Bom dia, vamos para a última sessão 12. Tá no capítulo 21 do Manquil também, toda a matéria é sequência daquela da sessão 11, ok? Então vamos lá com o Kleber Frenha, que tá ajudando a gente, tá bom? Bom dia, pessoal. Dando continuidade à aula, só quero fazer uma observação, lembrando a aula anterior que nós estamos relacionando a questão objetiva com a questão subjetiva. A questão objetiva foi relacionada com a restrição orçamentária e a questão subjetiva, a questão da preferência. A relação entre essas duas questões, a restrição orçamentária e a preferência, é o que vai nos dizer qual será a escolha ótima do consumidor. Lembrando a hipótese que quanto mais, melhor, ou seja, o agente, ou melhor dizendo, o consumidor, ele é maximizador, tá ok? Lembrando também que a inclinação da reta da restrição orçamentária mede a taxa de substituição permitida pelo mercado. É a taxa de substituição de um bem pelo outro. E por que permitido pelo mercado? Porque está relacionado ao preço de mercado desses bens, tá ok? A curva de diferença, por sua vez, tem a taxa marginal de substituição, que ela é a taxa de substituição que o consumidor vai realizar entre um bem e o outro, tá ok? No ponto ótimo, a escolha ótima do consumidor, nós vamos ter a igualdade entre a taxa marginal de substituição com a inclinação da reta de restrição orçamentária. O gráfico aqui dá para ver melhor. Lembrando, novamente, que as curvas de diferença mais altas são preferíveis às mais baixas. Ou seja, a cesta C é preferível à cesta A e à cesta B, porque está numa curva de diferença mais alta, que é a curva de diferença 2. A cesta F é preferível a todas elas, porque está na curva de diferença 3. Porém, essa cesta F não é permitida ao consumidor adquiri-la, porque tem a restrição orçamentária. Ele não tem dinheiro suficiente para comprar essa cesta F. Então, dado a sua preferência e dada a sua restrição orçamentária, a melhor escolha que ele pode fazer está relacionado a essa cesta C aqui, que é justamente a junção da restrição orçamentária com a curva de diferença. Dizendo de uma forma mais matemática, é a taxa marginal de substituição igual à inclinação da restrição orçamentária. Lembrando que é menos preço do bem A dividido pelo preço do bem B. E a taxa marginal de substituição, por sua vez, é a variação do consumo do bem B dividido pela variação do consumo do bem A. Então, nós temos essa igualdade aqui. No ponto ótimo, essa igualdade tem que prevalecer. Bom, uma outra observação que quero fazer também é que a gente está sempre falando de cesta de consumo e acho que não foi definido o que isto é. Cesta de consumo nada mais é do que a combinação em termos de quantidades consumidas dos bens disponíveis. Nós estamos trabalhando com a hipótese de dois bens, o bem A e o bem B. Logo, uma cesta de consumo vai ser a combinação da quantidade consumida do bem A e do bem B. Aqui nós temos dois exemplos de cesta de consumo, a F e a G. A cesta de consumo F vai ter uma certa quantidade de consumo do bem A, que é XA, e uma certa quantidade de consumo do XB. É uma combinação de consumo entre eles. A cesta G, da mesma forma, tem uma certa quantidade consumida do bem A, representado por YA, e uma certa quantidade consumida do bem B, representado por YB. Da mesma forma, a cesta G representa uma combinação de consumo entre esses dois bens. Bom, como podemos ver aqui, a cesta F e a cesta G estão na mesma curva de diferença. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto F quanto G oferecem o mesmo nível de satisfação para o consumidor. Elas são iguais em termos de utilidade. Então, o consumir a cesta F ou consumir a cesta G para o consumidor é indiferente. Lembrando que quando uma cesta é indiferente à outra, nós utilizamos essa terminologia aqui, tá ok? Então, cesta F é indiferente à cesta G, ok? Então, feita a observação do que é cesta de consumo, vamos entrar em outra que é da utilidade. É um termo que vai ser muito importante para a gente no decorrer dessa aula.
Utilidade ele pode ser considerado como tendo o mesmo significado que a satisfação que o consumidor tem quando ele consome um determinado bem. Em economia, ao invés de nós falarmos de nível de satisfação, costumamos falar de nível de utilidade. Então, toda vez que você escutar a palavra utilidade em economia, associa ela com satisfação. Aqui nós temos um gráfico, só para dar um exemplo de como isso funciona. Estamos partindo da hipótese que estamos consumindo um copo de suco e para cada copo de suco nós temos um nível de satisfação. É claro que esse nível de satisfação, que vamos passar a dizer agora, chamada de utilidade, é totalmente arbitrário, essa numeração, mas é mais para vocês entenderem como que funciona. Então, supomos que ao consumir um copo de suco, vamos ter 10 de satisfação, ou melhor dizendo, 10 de utilidade. E ao consumirmos mais um copo, ou seja, ao consumirmos o segundo copo, nós vamos ter uma satisfação de nível 18. Ao consumir o terceiro copo, vamos ter um nível de satisfação 20. No quarto copo, a satisfação continua com 20. No quinto copo, a satisfação já cai para 15. Bom, se pensando, isso tem uma certa lógica. Estando com sede, a nossa satisfação no primeiro copo vai ser maior do que no segundo. Mas, estando com muita sede, a gente consegue consumir 2 até 3 copos de suco. A partir daí, já estamos praticamente saciados e se continuarmos a consumir esse copo de suco, ao invés de termos uma satisfação, vamos ter uma insatisfação. Então, ao invés de termos uma utilidade, vamos ter uma desutilidade. Então, você pode ver que há uma curva implícita aqui, que ela vai diminuindo, ela cresce com taxas decrescentes. Para ficar mais fácil, fazemos a curva. Bom, foi dito que o nível de satisfação, que é o nível de utilidade, ao consumir o suco, ele crescia a taxas decrescentes. Isso porque a cada consumo extra de copo, há um nível adicional de utilidade, de satisfação, que nós chamamos de utilidade marginal, que nada mais é do que a taxa de variação na utilidade associada com uma pequena variação na quantidade consumida do bem, tá ok? Então, para cada copo consumido, vai haver uma utilidade marginal, que é uma pequena variação do nível de satisfação, do nível de utilidade. Podemos colocar essa nomenclatura, escrevê-la dessa forma, com isso significando utilidade marginal, que nada mais é do que a variação da utilidade dividido pela variação da quantidade consumida do bem. O que foi dito em cima pode ser representado matematicamente desta forma, que nada mais é do que a derivação da função de utilidade, que é definida como uma forma de atribuir um número a cada cesta de consumo, de modo que as cestas preferidas recebam números maiores que as cestas menos preferidas. Como foi dito, aqueles números dados de utilidade para cada copo de suco foi totalmente arbitrário, mas está associado com uma satisfação que é adquirida quanto mais consumimos determinada quantidade do bem, que no caso foi o suco. Tá? Para ficar mais fácil de visualizar, nós temos a tabela e o gráfico. Vamos voltar, estamos partindo do mesmo exemplo, que é do copo de suco. Temos a tabela, que é a quantidade de copo consumido, e o nível de utilidade que cada copo em conjunto oferece ao consumidor. Claro, quando não consome nada, o nível de satisfação de utilidade é 0. Mas ao consumir um copo de suco, atribuímos 10 pontos de nível de satisfação, de utilidade. No segundo, estamos com 18 pontos de satisfação. No terceiro, 20. Quarto, 20. 5, 15. Isto é exatamente o que nós vimos no gráfico anterior. Agora, calculando a variação, nós vamos ter que, quando passamos de 0 para 1, nós temos uma variação de satisfação de 10. Passando de 1 para 2, nós vamos ter uma variação de 8. Quando passamos o copo 2 para o 3, a variação foi de 2.
De 3 para 4, variação 0. E de 4 para 5, temos uma variação negativa de menos 5. Essa variação é a taxa marginal de utilidade de satisfação que cada copo extra atribui no nível de satisfação do consumidor. Percebe-se que quando passamos do copo 3 para o 4, não tivemos nada de satisfação. O nosso nível de satisfação continuou o mesmo, mas ao partir do 4 para o 5, nós temos uma satisfação negativa, ou seja, nós temos uma insatisfação, temos uma inutilidade. Estamos em pior situação que esses dados da variação que acabamos de ver e colocando em um gráfico, nós podemos desenhar a curva de utilidade marginal. Ó, veja que para um copo, nível de 10, 2 copos, 8, e assim sucessivamente. Ligando os pontos, nós temos essa curva de utilidade marginal, que ela é decrescente. Por que decrescente? Porque à medida que vamos consumindo determinado bem, a nossa satisfação vai ficando cada vez menor para cada unidade adicional de consumo. Nós vamos ficando saciados. Estamos com fome, comemos. Logo, estamos saciados. Não dá para comer mais a partir deste ponto. Então, é a mesma coisa para todos os bens. Há um nível de satisfação, há um nível de saciedade. Se continuarmos consumindo acima desse ponto de saciedade, vamos ter um mal ao invés de um bem. Vamos ter uma insatisfação ao invés de uma satisfação. É quando a utilidade marginal se torna valor negativo, como aqui. Tá? Eu só quero frisar novamente que a utilidade marginal nada mais é do que a derivada da função de utilidade. É como vocês viram no custo total, calculando o custo marginal. A lógica é a mesma coisa. Nós vamos ter uma função de utilidade para cada tipo de preferência e ao calcular a derivada dessa função de utilidade, vamos ter a utilidade marginal. E toda vez que vocês ouvirem a palavra marginal, pelo menos em economia, significa um pequeno acréscimo dado uma pequena variação na quantidade. Novamente, frisando que a curva de indiferença ela é formada por um conjunto de cestas de consumo que para o consumidor são indiferentes. Isto é, tanto faz consumir a cesta C como a cesta D, porque qualquer uma delas fornecerá ao consumidor o mesmo nível de satisfação. Vejamos aqui no gráfico. Temos duas curvas de indiferença. Curva C, a curva de diferença 1 e a curva de diferença 2. Na curva de diferença 1 temos duas cestas, a C e a D, e na curva de diferença 2 temos a cesta E. Aqui nós atribuímos um valor aleatório. A curva de diferença tem o valor 50 e a curva de diferença 2 tem o valor de 100, para demonstrar que a curva de diferença 2 ela é preferida à curva de diferença 1. Esse valor que estamos enxergando aqui nada mais é do que um nível de satisfação, um nível de utilidade que estamos atribuindo a cada curva de diferença. A curva de diferença ela representa diversas combinações de cesta-consumo que dão a mesma satisfação, que no caso da economia nós falamos que dão a mesma utilidade. E atribuímos um valor aleatório. A diferença 1, 50, a diferença 2, 100. O valor não importa. O que importa é que as curvas que oferecem maior nível de satisfação, maior nível de utilidade, recebam valores maiores do que as menores. Então, lembrando que a curva de diferença C, que na curva de diferença 1, a cesta C e D tem o mesmo nível de satisfação e por isso estamos utilizando aquela nossa anotação matemática para demonstrar que elas são indiferentes para o consumidor. Logo, elas têm o mesmo nível de utilidade. Satisfação, utilidade. A curva de diferença 2 com a cesta E é preferível à cesta C, porque oferece um nível de satisfação, ou melhor dizendo, de utilidade, maior que a cesta C. E quando uma cesta é preferível à outra, utilizamos esse símbolo matemático. Bom, vamos considerar a utilidade obtida pelo o consumo de algum bem. Então, o A será a utilidade obtida pelo consumo do bem A, o B será a utilidade obtida pelo consumo do bem B. Se nós somarmos a quantidade consumida do bem A, multiplicada pela utilidade obtida, com o consumo do bem B, multiplicado pela utilidade obtida por esse consumo, nós vamos ter uma utilidade total. Naquela curva de diferença, nós tínhamos o valor de 50, de 100, então
para cada curva de diferença, nós vamos ter um valor que nada mais é do que essa equaçãozinha aqui. A quantidade consumida dos bens A e B multiplicado por seus respectivos níveis de satisfação, nível de utilidade. Tá? E quando nós falamos de utilidade marginal, novamente estamos falando de variação da utilidade. Então, quando nós variamos a quantidade de um determinado bem, associado com a utilidade marginal obtida dessa variação, somado com a variação do outro bem com a sua utilidade, essa soma tem que ser negativa para permanecer na mesma curva de diferença. Ou seja, quando nós aumentamos o consumo do bem A para manter na mesma curva de diferença, nós vamos ter que reduzir o consumo do bem B. Então, o aumento do consumo do bem A vai dar uma utilidade marginal por essas unidades a mais, adicionais. E a redução do consumo do bem B vai dar uma utilidade negativa, ou seja, vai dar uma perda de utilidade marginal, que uma coisa acaba compensando a outra, cuja soma vai ser zero. Isso faz com que permanecemos na mesma curva de diferença. Tá? Como você pode ver aqui, temos no primeiro exemplo, XB, XA. Para aumentarmos uma quantidade de consumo do bem A, repare que houve um aumento, ou seja, variação de XA. Teve que haver uma redução da variação do consumo do bem B. Essa variação do consumo do bem A oferece uma utilidade marginal, que vai ser acrescida na contagem da utilidade total. E essa perda, essa redução do consumo do bem B vai acarretar uma redução de utilidade marginal, que somando tudo isso tem que ser igual a zero para que permanecemos na mesma curva de diferença. Bom, aqui nós temos um exemplo de duas curvas de diferença, que para cada uma, havendo uma certa quantidade de consumido do bem A e uma certa quantidade de consumido do bem B, para cada uma dessas quantidades vão haver seus respectivos níveis de satisfação. Nessa primeira curva de diferença, essa soma tem que ser igual a 50, na segunda curva de diferença, essa soma tem que ser igual a 100. Tá, ok? Essa aqui é a cesta de consumo da curva de diferença de valor 50, essa aqui é a cesta de consumo da curva de diferença de valor 100. Lembrando que esses valores 50 sempre são totalmente aleatórios, nós que atribuímos, mas o mais importante não é necessariamente o valor. Poderia, ao invés de ser 50 e 100, poderia ser 1 e 2. O que importa é que as curvas de diferença que oferecem maior nível de satisfação recebam um número maior do que aquelas que oferecem um nível de satisfação menores. Bom, voltando ao que foi dito sobre a variação do consumo de determinado bem relacionado com as suas utilidades marginais. Tudo que nós estamos falando aqui é uma pequena variação infinitesimal. Novamente falando que um aumento de uma unidade de consumo do bem A vai vir com adicional de utilidade, que é a utilidade marginal, que esse acréscimo de satisfação marginal tem que ser compensado com um decréscimo de satisfação do bem B. Por quê? Para manter no mesmo nível de satisfação, no mesma curva de diferença, o acréscimo de consumo do bem A estará relacionado com o decréscimo de consumo do bem B. Uma redução de consumo do bem B implica uma redução da utilidade marginal. Essa soma, eles se anulam, será igual a zero. Então, vamos isolar essa variação de XB, passando a utilidade marginal de A vezes a quantidade de variação do bem A. Para o outro lado, vamos ter menos utilidade marginal do bem A vezes a variação da quantidade de bem A. Pegamos a utilidade marginal do bem B, que está multiplicando, passando para dividindo. Agora, nós pegamos essa variação do bem A, que está multiplicando, passamos novamente para lá, dividindo. Então, nós vamos ter essa relação aqui. Lembrando que a variação de consumo do bem B dividida pela variação do consumo do bem A nos dá a taxa marginal de substituição. Como nesse pequeno cálculo ficou visível que essa relação é igual
a utilidade marginal do bem A dividido pela utilidade marginal do bem B, a taxa marginal de substituição tanto pode ser expressa pela variação do consumo, quanto pela relação de utilidade marginal do bem A com o bem B. Ok? Bom, definido o que é utilidade e o que é utilidade marginal e apresentando até uma forma diferente de enxergar o que é a taxa marginal de substituição, vamos agora ver o ponto ótimo, que é o ponto em que o consumidor efetua a sua melhor escolha. Lembrando que o consumidor quer sempre maximizar o seu nível de satisfação. Para ele, quanto mais é melhor. Então, e ele tem uma restrição. A restrição é o seu orçamento. É representado pela restrição orçamentária. Ele não pode consumir todo tipo de bem que ele quer, todo tipo de cesta que ele quer. Ele está limitado pela sua renda. Então, no ponto ótimo, a curva de diferença tem que estar em junção com a curva de restrição orçamentária. Aqui é o ponto ótimo, tá? Onde a curva de diferença está alinhada com a restrição orçamentária. Então, a taxa de substituição da reta de restrição orçamentária, que é representada pela inclinação da reta, tem que ser igual à taxa marginal de substituição da curva de diferença, tá? As duas taxas de substituições têm que ser igual. Então, matematicamente, nós temos aqui a relação dos preços, que nada mais é do que a inclinação da reta da restrição orçamentária, igual à taxa marginal de substituição. Nós substituímos esse valor por variação do consumo do bem B dividido pela variação do consumo do bem A, também é válido, ou podemos trocar isso pela relação das utilidades marginais. Tá ok? Todas essas formas de expressão são iguais. Tem que ficar bem claro que essa igualdade se deve porque nesse ponto a tangência entre eles é igual. Há uma igualdade aqui. Então, se há uma igualdade aqui, os pontos de tangência são iguais, o nível de substituição também é igual. Pensando de uma forma menos matemática, o que isso quer dizer? O mercado oferece uma forma de você efetuar a substituição entre o bem A e o bem B, que é representado pelo preço. E o consumidor, por sua vez, ele tem, pela sua preferência, uma taxa de substituição do bem A e do bem B. Então, quando essas duas taxas se igualam, é quando nós temos um ponto de equilíbrio, é quando nós temos um ponto ótimo. Bom, vamos dar alguns exemplos de ponto ótimo. Vocês lembram do exemplo de curva de diferença, substitutos perfeitos, que nada mais são do que bens que são substituídos por uma taxa fixa, ou seja, um valor constante. Logo, a taxa marginal de substituição de uma curva de diferença de substitutos perfeitos, ela é fixa e ela é constante. E assim é representado por uma linha reta. Então, vamos considerar o consumo do bem A. Como eles são substitutos perfeitos, o consumidor irá consumir o XA, toda a sua renda no XA, quando o preço do bem A for menor que o preço do bem B. Porque ele vai querer pagar o preço menor, vai preferir o consumo do bem que tem um preço menor. Então, ele vai pegar toda a sua renda e gastar no consumo do bem A. Quando o preço do bem A for maior que o preço do bem B, ele não vai querer consumir nada do bem A, ele vai consumir do bem B. E quando é igual, o preço do bem A é igual ao preço do bem B, então tanto faz ele consumir toda a sua renda no bem A, como ele não consumir nada, ou encontrar uma combinação entre os dois bens. Lembrando que isso ocorre porque eles são substitutos perfeitos. Então, o consumidor não vê diferença entre o bem A e nem o bem B. Para ele, a única diferença está relacionada ao preço. Vamos olhar aqui no gráfico como representamos isso. As retas representadas pela cor verde são as curvas de diferença. Temos a curva de diferença número 1, curva de diferença número 2. Lembrando que quanto mais melhor, então as curvas de diferença mais afastada do eixo, da origem, é preferível. E aqui nós temos a restrição orçamentária. Então, a restrição orçamentária toca em duas curvas de diferença. Toca na curva de diferença de número 1 e a curva de diferença de número 2.
Nesse caso, ele vai querer consumir neste ponto aqui, porque está alcançando a curva de diferença que lhe oferece o maior nível de satisfação. Então, a escolha ótima, neste caso, é neste ponto. Por que isto? Porque neste ponto, nesse primeiro gráfico, o que nós temos aqui? Nós temos que o preço de A é menor que o preço de B. Então, toda a renda do consumidor será destinada para o consumo do bem A e nada do bem B. Bom, olhando o próximo gráfico, é o contrário que nós vimos anterior. Ele está entrando em contato com a curva de diferença de número 1 e em contato com a curva de diferença de número 2. Porém, a escolha ótima será neste ponto. Ele vai consumir toda a sua renda no bem 2 e nada do bem 1. Por que isso? Porque o preço do bem A é maior que o preço do bem B. Tá ok? Agora, no terceiro gráfico. Aqui, novamente, duas curvas de diferença e a curva, a reta de restrição orçamentária, ela está paralela com a segunda curva de diferença. Então, aqui para o consumidor, o ponto ótimo pode ser qualquer um desses pontos. Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser qualquer lugar. Por quê? Porque neste ponto, o preço de A é igual ao preço de B. Então, o consumidor tanto faz em qual cesta, em qual combinação ele irá consumir. Exemplo dos complementares perfeitos. Neste caso, eles são bens que são consumidos sempre em proporções fixas, são consumidos sempre juntos. Então, aqui no gráfico, vocês lembrando que a curva de indiferença de um complementar perfeito é em formato de L, tá? Então, a linha preta de restrição orçamentária. Aqui está o ponto ótimo. Tá? O ponto ótimo sempre será o vértice da curva de diferença. Sempre será nesses pontinhos aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, dependendo da restrição orçamentária. Vamos falar agora sobre equilíbrio, que nada mais é que o ponto ótimo. O ponto ótimo é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio do consumidor. É o ponto, como já foi dito, em que o consumidor maximiza a sua satisfação, dado a sua restrição. Ele maximiza sua satisfação, dado a restrição, que é imposta pela restrição orçamentária. Tá ok? Restrição orçamentária está relacionado com a sua renda, com a renda do consumidor e os preços dos bens que ele consome. Então, ele tentará alcançar a maior cesta de consumo que lhe permita usufruir de um nível de satisfação maior, dado essa restrição. Então, a posição de equilíbrio é o ponto de igualdade entre as taxas de substituição impostas pelo mercado, que é a inclinação da restrição orçamentária, e as taxas de substituição impostas pela preferência do consumidor, que, como nós já vimos, ela pode ser tanto a variação do consumo do bem B pelo consumo do bem A, ou a relação entre a utilidade marginal do bem A com a utilidade marginal do bem B. Então, portanto, o consumidor, sendo racional, vai procurar maximizar dentro do seu orçamento o seu nível de satisfação, o seu nível de utilidade. Bom, no gráfico, nós temos duas curvas de indiferença, I1 e 2. A I2, podemos ver que ela está mais distante do eixo, então logo ela tem um nível de utilidade maior, tem um nível de satisfação maior. Lembrando, quanto mais maior, quanto mais afastado, melhor. E a restrição orçamentária do consumidor permite ele obter essa cesta de consumo, representada por este ponto, que podemos chamar de cesta F. Então, essa cesta F é a cesta em que ele obtém o maior nível de satisfação, porque é a curva de diferença mais afastada que ele conseguiu alcançar, dado a sua restrição orçamentária. Então, neste ponto, novamente frisando, a taxa marginal de substituição, que é da curva de indiferença, tem que ser igual à inclinação da restrição orçamentária. Substituindo, nós vamos ter taxa marginal de substituição igual à inclinação da reta. Novamente, substituindo a taxa marginal de substituição por essa variação do consumo do bem B pela variação do consumo do bem A, é igual à inclinação da restrição orçamentária, ou
essa relação da utilidade marginal do bem A pela utilidade marginal do bem B é igual a essa relação de preço. Aqui nós estamos falando que a inclinação, tanto da restrição orçamentária quanto da curva de diferença, neste ponto são iguais. Somente neste ponto. Se nós colocarmos uma outra cesta de consumo aqui, vamos chamar ela de G, aqui o consumidor não pode alcançar, porque a sua restrição orçamentária está abaixo. A restrição orçamentária está aqui, a uma distância aqui, que impede ele de adquirir essa cesta. Mas essa cesta, de acordo pela preferência do consumidor, oferece o mesmo nível de satisfação que a cesta F, mas ela não pode ser adquirida, só pode a cesta F por conta da restrição. A mesma coisa acontece se nós tivermos uma outra curva de diferença, vamos chamar de curva de diferença 3, com um ponto aqui, digamos ponto H. É preferível a qualquer das outras cestas porque está numa curva de diferença mais elevada. Porém, a restrição orçamentária dele não permite ele adquirir essa cesta. Aqui podíamos colocar uma outra cesta também, colocar de R, essa cesta. Bom, dada a sua restrição orçamentária, ele pode adquirir essa cesta sim, ele tem dinheiro para isso. Porém, ele consegue, se ele adquirir essa cesta de consumo, ele vai conseguir comprar toda a combinação do bem B aqui e do bem A aqui, e ainda assim sobrar dinheiro, porque olha onde está a cesta e olha onde está a restrição. Ele sobra dinheiro e nós partimos do pressuposto que o consumidor consome toda a sua renda. Então, ele vai ficar no ponto F, porque além de alcançar um nível de satisfação maior, um nível de utilidade maior, representado pela curva de diferença mais afastada, ele também irá consumir toda a sua renda para adquirir essa cesta. Então, este ponto, ela satisfaz as hipóteses básicas da teoria do consumidor. Qual é? O consumidor sempre quer maximizar a sua satisfação. E quando nós dizemos que é maximizar, ele vai querer consumir o máximo de bens possível. E a outra hipótese, que é que o consumidor gasta toda a sua renda para adquirir essa cesta, gasta toda a sua renda para consumir esses produtos. Bom, a gente viu o ponto ótimo é também um ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio ele não é estável, ele está sujeito à alteração. Quais são os fatores que levam a essa alteração no equilíbrio? Esse vai ser o que nós vamos estar verificando agora. Essa porção de equilíbrio, que associa isso com o ponto ótimo, pode alterar devido à variação na renda. Lembra que a alteração na renda do consumidor vai deslocar a curva de restrição orçamentária. A gente viu isso na aula anterior. Um aumento de renda, a restrição orçamentária fica mais elevada, se desloca para a direita. Uma redução da renda, ela fica menor, ela desloca-se para a esquerda. E uma renda maior, uma renda menor, claro que vai impactar no equilíbrio. Vai ter um outro ponto ótimo, vai ter um outro ponto de equilíbrio. Então, a variação na renda, ele altera a posição da reta de restrição orçamentária, tá ok? Logo, altera a posição de equilíbrio. Mas o comportamento dessa alteração da posição é diferente para um bem normal e para um bem inferior. O bem normal, como vocês devem lembrar, o consumo aumenta com o aumento da renda, e o consumo inferior não. Aumentando a renda, o consumo deste bem diminui. Um ponto importante que nós temos é a curva renda-consumo, que mostra a variação do consumo dos bens decorrente da variação da renda e mantido os preços constantes. Ou seja, para cada variação da renda, nós vamos ter uma combinação perfeita, ou seja, nós vamos ter um novo ponto ótimo. E ao ligarmos cada ponto ótimo, nós vamos ter essa curva renda-consumo. Bom, isso vai ficar mais fácil ao analisarmos o gráfico. Veja, nós temos diversas curvas de diferença, curva de diferença 1, 2, 3 e 4, e diversas retas de restrição orçamentária. Olha, partindo do pressuposto que nós estamos aumentando a renda, esse é o ponto original.
Se nós aumentarmos a renda, o que acontece com a curva de restrição orçamentária? Se desloca para a direita, veio para cá. Continuamos aumentando a renda, aumenta para cá. Sempre que nós vamos aumentando a renda, essa restrição orçamentária vai se deslocando e isso vai permitindo que o consumidor consuma cestas de consumo de níveis de satisfação maiores. Ele saiu de um nível de satisfação aqui, representado pela curva de diferença 1, para chegar em outra cesta de consumo, representado pela curva de diferença 2, e à medida que vai aumentando a sua renda, isso vai permitindo ele consumir cestas de consumo cada vez maiores, tá ok? E como foi dito, se ligarmos cada pontinho desse, tá vendo? Ligando aqui pela linha verde, isso daqui é o que nós chamamos de curva de renda-consumo, tá bom? Isto é um exemplo de bem normal. Estamos aumentando a renda e o consumo está aumentando, tá ok? É fácil vocês verem. Vejam aqui o ponto inicial, onde nós estávamos. XA, XP. Vamos pegar no final, onde nós chegamos. Veja, XA', XB'. Veja que estamos consumindo mais, neste ponto estamos consumindo mais do bem B e também mais do bem A em relação ao ponto original. Estamos aumentando a renda e o consumidor está aumentando o consumo de ambos os bens. Aqui nós já temos um bem inferior. Veja, da mesma forma que no gráfico anterior, estamos aumentando a renda do consumidor. Só que à medida que nós estamos aumentando essa renda, percebo como que está indo a cesta de consumo. Deste ponto, da curva de diferença 1 para a curva de diferença 2, houve um aumento tanto do consumo do bem A quanto do bem B. Da curva de diferença 2 para 3, houve tanto aumento do consumo do bem A como do bem B. Mas quando nós saímos da curva de diferença 3 para a curva de diferença 4, percebam aqui que começou a reduzir o consumo do bem A e continua aumentando o bem B. Então, neste exemplo aqui, o bem inferior é o bem A. A partir dessa quantia aqui, XA', se nós continuarmos a aumentar a renda do consumidor, vai haver uma diminuição do consumo do bem A. Então, percebam, quando nós ligamos cada ponto desse, cada ponto de equilíbrio, cada ponto ótimo, dado a cada valor de renda, nós percebemos aqui, ó, como ela vai inclinando para trás. Isso aqui é uma curva de renda-consumo, como já foi dito. E ela representa uma curva de renda-consumo de um bem inferior. Ela não é reta como o anterior. Ela vai curvando, tá? No próximo exemplo, nesse caso, ocorre o mesmo que o gráfico anterior, só que aqui o bem inferior já não é o bem A, é o bem B. Estamos aumentando a renda do consumidor e a cada aumento de renda vai ter um novo ponto de equilíbrio, um novo ponto ótimo. Saímos daqui, viemos para cá, aumentou tanto o consumo do bem A quanto do bem B. Daqui para cá, aumentou tanto o consumo do bem B como do bem A. Da curva de diferença 2 para 3, mesma coisa, aumentou o consumo do bem B, também aumentou o consumo do bem A. Mas quando saímos para a curva de diferença 4, há uma redução do consumo do bem B e um aumento do consumo do bem A. Então, o bem inferior é o bem B. E ligando cada ponto desse, nós temos a curva de renda-consumo, que ela vai, tá vendo? Novamente, ela é curva. Só frisando o que é uma curva renda-consumo, ela é uma curva que mostra a variação do consumo dos bens decorrente da variação da renda mantido os preços constantes. Então, nós vimos aqui que para cada gráfico desse, ligando os pontos, nós vamos ter uma variação do consumo em decorrência da variação da renda. Os preços permaneceram iguais, tanto o preço do bem B quanto o preço do bem A, mas a renda que foi se alterando. Bom, a modificação na posição de equilíbrio também pode ocorrer por variação nos preços. Vocês lembram que a variação no preço ele interfere na inclinação da reta da restrição orçamentária.
Novamente, variação na renda há um deslocamento da reta da restrição. Variação nos preços, o que nós temos é alteração da inclinação dessa reta, ok? E a variação dos preços, ela pode ser medida por dois efeitos. Ela pode ser calculada ou analisada em duas etapas. Tem a etapa relacionada ao efeito renda e ao efeito substituição. Por que chamamos de efeito renda? Porque o consumidor, quando nós reduzimos o preço de um bem, é como se a sua renda tivesse aumentado, porque vai poder comprar mais desse bem cujo preço reduziu. O efeito substituição é quando nós temos uma alteração do preço, também vai alterar a sua preferência, a sua forma da qual ele prefere trocar um bem pelo outro. Então, analisando essas duas etapas, nós vamos ter a variação total dos preços, ok? E frisando novamente que a variação nos preços é o giro da reta restrição orçamentária sobre o eixo do bem cujo preço não se modificou, tá ok? Então, assim, se nós considerarmos o preço do bem B fixo e sua renda também, então qualquer alteração do preço do bem A representa a alteração da inclinação da reta restrição orçamentária. Isso daqui é só a formalização do que eu acabei de dizer. Bom, novamente, a análise gráfica, e aqui nós temos o pressuposto de que reduziu o preço do bem A. Lembre-se, esse aqui é o ponto de equilíbrio original, o ponto A. O preço do bem A diminuiu, que isso promove um deslocamento, uma alteração da inclinação da reta restrição orçamentária. Estávamos aqui, como ficou mais barato, viemos para cá. Aqui nós estamos trabalhando com o exemplo dado pela aula anterior. E só para quem não lembra, estou fazendo novamente aqui, tá bom? Então vamos lá, considerando uma redução do preço do bem A, e temos aqui a equação da restrição orçamentária, que é o preço de A vezes a quantidade consumida do bem A, mais o preço do bem B, multiplicado pela quantidade consumida do bem B, tem que ser igual à renda. Esse valor tem que ser igual a esse, porque o consumidor sempre gasta toda a sua renda no consumo dos bens. Então, seja o preço do bem A 2 e o preço do bem B 5 e a renda igual a 1.000, se nós isolarmos o XB, que representa a quantidade consumida do bem B, e alterarmos esses valores, nós vamos chegar a essa equação, que é esse valor, que é 200. Isso daqui foi visto na aula anterior, que é uma forma simples de calcular a reta restrição orçamentária. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos estar consumindo gastando toda a renda do consumidor no bem B e nada no bem A. Então, o ponto de interseção vai ser 200. Então, quando a gente consumir gastarmos toda a nossa renda no bem B, essa quantia será 200. Agora, inversamente, se nós destinarmos toda a nossa renda para consumir o bem A, esse valor será de 500. Então, novamente, ligando o ponto 200 com o ponto 500, nós temos a curva da restrição orçamentária, que é, novamente, dado pela aula anterior. Agora, vamos partir da hipótese em que nós reduzimos o preço do bem A. Digamos, o preço do bem A é igual a 2, vamos dizer que nós vamos reduzi-lo para 1. E aqui estamos o cálculo. Supondo uma redução, essa setinha para baixo representa redução. Então, supondo redução do preço do bem A para igual a 1, anteriormente o preço era 2. A inclinação é dado por esta relação, preço de A dividido pelo preço de B. Então, nós temos aqui menos 1 dividido por 5. Repare que a este preço, se destinarmos toda a nossa renda para consumir o bem A quantia total de consumo do bem A será 1.000. Então, vejamos no gráfico como isso ficou. A princípio, nós tínhamos uma inclinação de menos 2 por 5, certo? Agora que o preço do bem A reduziu pela metade, de 2 para 1, nós temos uma alteração da inclinação. Agora não é mais menos 2 por 5, agora é menos 1 por 5, ok?
E neste ponto, com essa alteração, se o consumidor decidir por consumir, gastar toda a sua renda no consumo do bem A, essa quantia já não mais será de 500 unidades, mas sim de 1.000 unidades. Isso daqui é uma variação do equilíbrio dado a variação do preço. O equilíbrio anteriormente era no ponto A, agora nós estamos no ponto B. E esse ponto, ele é um ponto de maior satisfação com o ponto A. Perceba que agora, com essa nova reta, ele poderia comprar a cesta anterior. Ele poderia comprar a cesta A. Só que, como ele gasta toda a sua renda no consumo dos bens, ele vai querer consumir uma cesta de consumo mais elevada, que é no caso B. Então, ele está numa situação melhor que anteriormente. Aqui nós podemos ver que esse deslocamento aqui ocorre em 2 etapas. O efeito de substituição, porque alterou a taxa de substituição que o consumidor quer realizar entre o bem B e o bem A, como também tem o efeito renda. Como você pode ver, parece que dá uma sensação de que ele ficou mais rico. Reduzindo o preço do bem A, ele pode consumir mais do bem A, e inclusive mais do bem B também. Se passarmos uma reta aqui, esse daqui seria o ponto de consumo do bem B e esse daqui do bem A. Se nós vemos aqui, neste ponto aqui está consumindo tanto do bem A, aumentou o consumo do bem A e aumentou um pouco do bem B. Ele está numa situação melhor, ele está consumindo mais de ambos os bens. É como se ele estivesse mais rico, mas a renda permanece fixa. O que aconteceu foi alteração no preço. Agora vamos analisar essas 2 etapas da variação do preço. Novamente, quando o preço varia, nós podemos analisá-lo em 2 etapas, que é o efeito substituição e o efeito renda. O primeiro efeito a ser analisado vai ser a substituição, que nada mais é do que a variação da taxa a qual o consumidor pode trocar um bem por outro. Ou seja, este efeito demonstra como o consumidor realoca suas compras quando se modificam os preços. Então, como a gente viu no gráfico anterior, quando tem uma alteração no preço, há uma alteração na posição da curva de restrição orçamentária, porque altera a sua inclinação, e isso faz com que ele alcance uma outra curva de indiferença. Então, essa alteração promove uma mudança na taxa de substituição que o consumidor realiza entre o bem B e o bem A. Dito de uma outra forma, o efeito de substituição também é uma variação no preço do bem A que gera uma modificação na declividade da reta de restrição orçamentária, cuja tangência, que é o ponto ótimo e também o ponto de equilíbrio, passa a ocorrer em outra curva de diferença. Entendeu? A renda real do consumidor não se modifica em termos de poder de compra, mas apenas modifica o seu nível de satisfação. Então, o que está em jogo é que o preço alterou, mas a renda não. E essa alteração promoveu a mudança nessa taxa de substituição. Ela fica mais clara quando a gente olha pelo gráfico. Bom, vamos estar analisando agora graficamente o que é o efeito de substituição. Vamos supor que houve uma redução do preço do bem A e o preço do bem B e a renda do consumidor permanecem constante. Essa reta em azul representa a reta de restrição orçamentária original. E se quando há uma redução do preço do bem A, o que nós temos aqui? Nós temos um giro da curva de restrição orçamentária. Esse giro ele tem como centro a curva, o ponto de escolha original, a cesta de consumo original, que é aqui representado pelo ponto F. Essa reta em verde é a curva de restrição orçamentária, que depois do giro. Repare que há uma seta aqui e a outra seta aqui, que representa um giro. Ela originalmente estava assim, deu um giro. Este giro faz com que o consumidor alcance uma outra curva de indiferença, uma outra cesta de consumo, que é aqui representado pela cesta G. Vejam, a curva de restrição orçamentária original, devido ao efeito de substituição, houve um giro, cujo centro é o ponto F, ponto de escolha original.
Agora, com esse giro, ele alcançou uma outra cesta de consumo referente a uma outra curva de indiferença. Tá ok? Esse movimento de F até G é o efeito substituição e indica quanto o consumidor substitui um bem por outro quando um preço varia, mas com poder de compra com poder aquisitivo constante. Por que poder aquisitivo constante? Porque com essa nova curva de restrição orçamentária, ele pode comprar tanto a cesta G como a cesta F, que é a cesta original. Só que vai preferir a G. Por quê? Porque a G está numa curva de diferença mais alta, ou seja, uma curva de diferença que oferece um nível de satisfação, um nível de utilidade maior. Isso daqui é a primeira etapa da variação de preço no equilíbrio, tá bom? O efeito preço, o efeito substituição, ele sempre move em sentido oposto ao dos preços, ou seja, ele sempre é negativo. A palavra negativo quer dizer que ele tem um comportamento inverso ao comportamento do preço. Se o preço aumentou, o consumo vai diminuir. É inverso. Por ser inverso, dizemos que é negativo. Utilizamos o sinal de menos. Nesse caso aqui, o que aconteceu? O preço diminuiu e o consumo aumentou. Por isso que chamamos de negativo. E isso está relacionado com a lei da demanda. Tá ok? Como a gente pode ver aí embaixo, na lei da demanda, quanto menor for o preço, maior é a quantidade consumida do bem. Isso daqui é uma relação inversa, portanto negativa também. Se um preço diminui, a quantidade aumenta. Frisando novamente, dizer que é negativo é dizer que o comportamento é inverso à variação dos preços. Agora a gente vamos ver a segunda etapa dessa variação dos preços, que é o efeito renda. Bom, o efeito renda é a segunda etapa do ajustamento de preço. É a variação de consumo que ocorre quando uma mudança do preço move o consumidor para uma curva de diferença mais elevada. Isso no caso de uma redução do preço, ou menos elevada, um aumento do preço. Então, quando o preço aumenta ou diminui, nós vamos ter um deslocamento da curva da restrição orçamentária. Tá? Então, o efeito preço nós estamos chamando também de variação de preço. Então, tá? E aqui nós temos uma equaçãozinha simples. O efeito preço ou a variação dos preços, o nome pode ser utilizado qualquer um dos dois, é igual ao efeito substituição mais o efeito renda. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando nós temos uma alteração no preço, nós vamos ter uma alteração na quantidade consumida. No nosso exemplo, estamos trabalhando com o preço do bem A. Então, se o preço do bem A varia, obviamente, a quantidade consumida do bem A vai alterar também. Só que essa quantidade consumida do bem A vai depender da variação da quantidade decorrente do efeito substituição e da variação da quantidade decorrente do efeito renda. Então, assim, alteração total do consumo do bem A, fruto em decorrência de uma alteração do preço, reflete a alteração promovida pelo efeito substituição e pelo efeito renda. Frisando novamente, o que é o efeito substituição? É a alteração da taxa de substituição do consumidor pelo bem A pelo bem B. E a variação renda, que é a alteração do poder aquisitivo do consumidor relacionado a essa alteração dos preços. Entendeu? Então, nós temos o efeito preço, que vai impactar na quantidade consumida do bem A, igual o efeito substituição mais o efeito renda. Somando tudo, nós vamos saber qual foi a magnitude da variação do consumo do bem A em decorrência da variação do preço. Bom, agora vamos analisar em termos gráficos. Aqui nós juntamos tanto o efeito substituição e o efeito renda, tá? E estamos trabalhando com a hipótese que o bem A seja um bem normal, ok? Olha, nós vimos no efeito substituição que quando tem uma alteração no preço do bem A, nós temos um giro da restrição orçamentária.
em cima da cesta original. Tá vendo? Essa reta azul é a reta da restrição orçamentária original. Com a redução do preço do bem A, o efeito de substituição faz com que haja um giro da reta de restrição orçamentária. Vocês lembram disso? Aqui estamos tentando representar esse giro com a setinha verde. Ou seja, estamos nessa posição, giramos nessa posição. E pela efeito de substituição, o consumidor saiu da cesta F para a cesta G. A cesta de consumo ótima para o consumidor foi de F para G. Esse aqui é o efeito de substituição, ok? Agora, com o efeito renda, o que nós temos? Nós temos um deslocamento dessa curva, dessa reta de restrição orçamentária, representado pela reta verde, para cima, até o ponto de interseção do bem B aqui em cima. Então, essa reta aqui é a reta final da restrição orçamentária. E aqui, a cesta de consumo ótima para o consumidor é a cesta H, é a cesta final. Então, aqui nós temos o efeito de substituição, que é de F para G, certo? E o efeito renda, que é de G para H. Lembrando, com o efeito preço, é a soma, a variação no preço é a soma do efeito de substituição e a soma do efeito renda. Então, é tudo isso daqui, ok? O que nós temos aqui? Nós saímos de um ponto F, no final das contas, do ponto F original, e estamos no ponto H. Aqui nós temos o mesmo gráfico anterior, tanto para representar o efeito renda, quanto para representar o efeito substituição. Só que aqui nós estamos com o efeito final, sem colocar o efeito substituição e o efeito renda no gráfico. Então, quando nós temos uma alteração no preço, nós vamos ter a alteração da quantidade consumida, tanto do bem A quanto do bem B. E aqui estamos utilizando o exemplo, a hipótese de redução do preço do bem A. Lembrando que toda redução de preço impacta na inclinação da reta de restrição orçamentária. Neste caso, a redução do preço do bem A fez com que o consumidor tivesse condições de consumir mais do bem A e também mais do bem B. A inclinação alterou. Essa reta de restrição orçamentária original, que é representada pela linha azul, passou a ser essa vermelha. Isso fez com que o consumidor saísse do ponto original F para alcançar o ponto H. Entendeu? Isso aqui é o efeito preço, isso aqui é o efeito total. Isso aqui é a variação da quantidade consumida em razão da variação do preço. Lembrando que esse efeito preço ele é dividido em duas etapas, substituição e renda, o que foi visto anteriormente. Bom, agora vamos estar analisando a variação no preço e o impacto no consumo de um bem inferior. Lembre-se na nossa equação aqui, que a variação total do consumo do bem A depende da variação de consumo do bem devido ao efeito de substituição, mais o efeito renda. Para um bem normal, tanto o efeito de substituição como o efeito renda são negativos, sinais negativos embaixo, para um bem normal. Isso quer dizer que a quantidade consumida vai variar inversamente a variação do preço. Exemplo, se o preço reduz, aumenta a quantidade. Por isso nós dizemos que é negativo, porque trabalha inversamente. Aqui, para um bem inferior, a quantidade consumida no final também é inversa. O efeito de substituição também é inverso, porém a renda aqui, o efeito renda, acaba sendo positivo. O que isso quer dizer? Com o efeito renda aqui, se o preço aumenta, a quantidade consumida do bem A também aumenta. Se o preço do bem A reduz, a quantidade consumida do bem A também reduz. O sinal positivo quer dizer que a variação do consumo do bem A varia na mesma direção que a variação do preço. Novamente, se o preço do bem A diminui também a quantidade consumida. Então vejamos aqui como que fica no gráfico. A curva da reta orçamentária original reduziu o preço do bem A, houve um giro da curva de restrição orçamentária em cima do ponto F. Esse giro fez com que o consumidor pudesse alcançar a cesta de consumo G,
certo? Que é uma cesta de consumo que oferece um maior nível de satisfação ao consumidor, porque está na curva de diferença mais alta, tá bom? E isso é o efeito substituição. O efeito renda vai ser o deslocamento dessa reta representada pela cor verde para cima até chegar ao ponto de interseção original. Essa reta da cor vermelha chega-se à curva de indiferença de número 3 na cesta H. Reparem que a cesta H ela oferece ao consumidor uma quantidade menor de consumo do bem A quando é comparado com a cesta de consumo do ponto G. Veja, aqui, esse pedaço aqui é devido ao efeito renda e é uma redução do consumo do bem A quando se compara com o efeito substituição. Então, e o efeito preço aqui vai ser esse total, tá bom? Todo esse total aqui. Então, porque nesse caso, o consumo total ele acaba sendo negativo, ou seja, reduziu o preço do bem A, aumentou a quantidade de consumo do bem A, mas não na mesma proporção que a redução do preço. Ou seja, se o preço reduziu bastante, aumenta apenas uma pequena parcela do consumo. Isso é o bem inferior. Por último, vamos estar analisando a questão do bem de GIF, que também é um bem inferior. Lembre-se, bem de GIF, todo bem de GIF é um bem inferior, mas nem todo bem inferior é um bem de GIF. A diferença do bem de GIF é que a alteração no preço vai impactar de uma forma contrária ao que estamos acostumados na quantidade consumida. Por que isso? Porque o efeito renda ele é tão grande, ele é tão superior ao efeito substituição, que no final das contas o comportamento do consumidor vai seguir a lógica do efeito renda, ou seja, ele vai ter sinal positivo, no sentido que, dado o nosso exemplo aqui, a redução do preço do bem A vai impactar na redução do consumo do bem A. Isso daqui é o efeito renda de um bem de GIF, que ele é tão grande que supera o efeito substituição e no final das contas o que nós temos? Uma redução da quantidade consumida do bem A em virtude de uma queda no preço do bem A. Graficamente, estamos aqui. A reta da linha azul é a reta de restrição orçamentária original. Com uma redução do preço do bem A, nós temos um giro em cima do ponto F, o giro da curva de restrição orçamentária, que representa o efeito de substituição, certo? Do ponto F para o ponto G. Esse deslocamento dessa reta verde para cima vai alcançar o ponto F, que é uma outra curva de diferença, de número 3. Porém, veja onde está a cesta de consumo. O consumo do bem X está bem abaixo, inclusive, do ponto original. O ponto original seria aqui, o consumo do bem A, e aqui o bem de GIF fez o contrário, aumentou a renda, reduziu o consumo drasticamente. O bem de GIF, ele reduz o consumo. O bem inferior, o aumento ele é proporcionalmente menor do que uma variação negativa do preço. Bom, pessoal, a princípio pode parecer algo sem sentido o estudo da escolha do consumidor, o ponto ótimo, o ponto de equilíbrio, inclusive as variações que tem no consumo em decorrência de uma alteração no preço da renda, mas o que parece sem sentido para a economia tem muito a ver com o mundo real, porque isso impacta na formação das curvas de demanda de mercado. A demanda de mercado nada mais é do que as demandas individuais de cada agente que participa da sociedade. E a demanda individual de cada consumidor está relacionado com as suas preferências, com a forma como ele distribui seus gostos e aloca melhor a sua renda para alcançar essa satisfação. Então, entendendo o consumidor, como que ele se relaciona com essa restrição que ele tem, que é a restrição orçamentária, associada com os seus gostos, as suas preferências, nós vamos ter o comportamento da demanda. E a demanda acaba sendo muito útil, como vocês mesmos sabem, porque ela se relaciona com a oferta. E nisso nós temos todo aquele aparato agregado, onde o comportamento da demanda relacionado à oferta
ajuda no estudo do comportamento de preço, ajuda no estudo de políticas desenvolvimentistas para ver como que pode aumentar o PIB, aumentar o nível de desenvolvimento de um país. Tudo está relacionado com o comportamento da demanda e o comportamento da oferta. Vocês devem ter visto a questão do custo, a questão do lucro. Então, nós chamamos de teoria da firma. A teoria da firma é o que o produtor quer produzir, de que forma ele quer ganhar lucro, e associado com a estrutura de mercado, nós vamos ter essa junção do consumidor com a firma. Aí nós temos a demanda total e a oferta total. E aí vem toda a economia para poder fazer as políticas e as análises que fazem o nosso mundo. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja útil de alguma forma. Essa segunda parte, eu sei que é um tema meio chato de entender, até mesmo de explicar. Mas foi um prazer estar aqui com a Jussiara, fazendo isso para vocês e tentando ajudar de alguma forma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para a professora, que ela irá resolver, e qualquer coisa a gente manda alguns exercícios, algumas explicações aliadas com essas videoaulas para facilitar o entendimento de vocês. Agradeço e desejo a vocês bons estudos e boas notas em provas. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. A gente que agradece o Kleber, né, por ter se prontificado e dado essa aula pra gente, que foi muito bom. Até o final de semana, vamos ver se vocês já enviam dúvidas. Esse é o conteúdo, aquilo que a gente falou. Algumas questões da GV estão abordando todo esse conteúdo. E a gente tenta resolver isso na segunda-feira, tá bom? Beijo, até mais.